Estou com outro videozinho aqui, uma fala muito importante do governador, também muito curto, que julgo que os colegas deputados e deputadas possam ouvir o vídeo do governador. Deputado Rafael Martins, deputado Dorgal, vamos ouvir aqui o vídeo do governador Romeu Zema. O problema é esse, Aline, é essa correção. Uma taxa de juros que eu considero pesadíssima, IPCA mais 4% ao ano, ou Selic, ou menor. Mas, nos últimos anos, essa dívida subiu de maneira assombrosa e para nós termos aqui um Estado viável, não só Minas, como outros estados endividados, nós precisamos ter uma solução definitiva. Caso contrário, pode marcar, nós vamos voltar a ter problemas que já corrigimos aqui no passado. Atraso na... Bom, o próprio governador, presidente, nesse vídeo de 34 segundos, agora recentemente, ele diz o seguinte, e o grande problema é esse, Aline, com a jornalista, é essa correção, uma taxa de juros que eu considero pesadíssima, IPCA mais 4% ao ano, ou Selic, ou menor, mas nos últimos anos essa dívida subiu de maneira assombrosa. E para nós termos aqui um Estado viável, não só Minas como os outros estados endividados, nós precisamos ter uma solução definitiva. Caso contrário, pode marcar, nós vamos voltar a ter problema que já corrigimos no passado. É o próprio governador, deputado João Magalhães, deputado Zé Guilherme, deputado Rafael Martins, deputado Bosco, deputado Dorgal. É o mesmo governador dizendo, olha, o regime é a pior alternativa. Ele está dizendo para a jornalista, porque a taxa de juros é IPCA mais 4% ao ano. O Estado não aguenta, a dívida vai ficando assombrosa. E aí? É essa a solução que nós vamos votar aqui na comissão? É essa a resposta que nós estamos dando? Vou repetir novamente. Meu dever defender carreira de servidores públicos aqui em Minas Gerais. Dever, não é favor. Mas o cidadão que não é servidor público, que não sabe nem o que está acontecendo aqui na Assembleia, que é aquele cidadão mais humilde, que não tem um plano de saúde particular, que não mora em condomínio fechado, que não tem muitas vezes o que comer em casa, esses serão massacrados pelo regime. E sabe por que serão massacrados? Porque faltará comida, faltará condições de se locomover, porque essas pessoas serão afetadas pela falta de investimento na saúde, na educação, porque o próprio Zema fala, se continuar assim vai faltar merenda. Ué, mas peraí, parou de faltar merenda agora? Porque aqui parece que a merenda não vai faltar. É só pegar as últimas entrevistas. E, como sempre, chantageando a Assembleia e dizendo que vai atrasar salário. Olha, o que a gente está acompanhando aqui não precisa ser especialista em política pública para dizer que é um desastre que todos nós sabemos que vai acontecer. Mas não é possível que os deputados que compõem a base de governo ou que estão aqui na condição de aliados para votar, estão simplesmente tapando os olhos. Olha, vocês vão tapar os olhos para tudo isso que o próprio governador disse-lhes. É ele mesmo que está dizendo, olha, esse regime demorou muito tempo, viu, Ulisses? Ele demorou anos para descobrir isso, foi anos, porque ele ficou querendo aprovar essa tragédia, esse desastre, aqui desde novembro de 2019, quando ele apresentou o PL 1202. Então, presidente, concluo dizendo o seguinte, nós temos que encerrar essa comissão, nós não precisávamos fazer aqui nenhum encaminhamento, nem discussão, porque o projeto, todos nós sabemos, é um desastre para Minas. E, por fim, encerro, presidente, dizendo o seguinte, olha como é que vai ficar o Estado. Daqui 2 anos e meio, Ulisses, o bilionáriozinho
vai embora com a segurança do Estado, tá? Porque ele é ex-governador, quando chegar em janeiro de 2027, bilionário, cuidando da sua fortuna e o Estado completamente arruinado. Será que é isso? Porque eu tenho certeza que vários de vossas excelências aqui, ó, e dos outros que compuseram ontem o quórum, dos 33 deputados, vão disputar a reeleição, vão ficar aqui na Assembleia, com essa camisa de força, vendo o Zema embora, com seus bilhões no bolso, administrar seus negócios e o Estado arruinado. É isso que os colegas deputados querem para nós aqui? É isso que nós queremos? Eu não acredito, presidente. Por isso insisto, encerro os trabalhos, presidente. Vamos aguardar a decisão do ministro do STF. Eu fiz uma rápida pesquisa para ver se teve alguma alteração na Lei Complementar 159 ou 178. E eu queria chamar a atenção, estou falando devagar, gente, porque precisa ter voz, eu não sei até quando que vai essa obstrução, né? Que ainda tem obstrução de plenário, né, para ser feita. Mas eu queria chamar a atenção para algo que precisa ser explicado à sociedade mineira. Minas vai aderir ao regime com um PL só? O PLC vai ficar para trás? Não está estranho? Então, acho que a gente podia, eu vou gastar os meus 10 minutos para conversar um pouco sobre isso. Porque quando iniciou a tramitação do projeto de lei, que é o 1202 aqui na Assembleia, e ele foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, aquela que é responsável por tratar da constitucionalidade, legalidade e juridicidade das matérias, a Comissão de Constituição e Justiça dividiu o projeto em duas partes. O projeto de lei 1202 continuou com as demais vedações necessárias em relação ao regime e foi criado o projeto de lei complementar 38. O projeto de lei complementar 38 foi desmembrado e tramitou em todas as comissões e, da mesma forma, ficou pronto para o plenário da Assembleia, porque a lei complementar, uma lei federal, 159, alterada pela lei complementar 178, determinava que, no regime de recuperação fiscal, eu vou ler o artigo certinho, é o artigo 2º, o inciso 4, a revisão dos regimes jurídicos, e tem o inciso 5, a instituição de regras e mecanismos para limitar o crescimento anual das despesas primárias à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA. Foi baseado nesse inciso que a Comissão de Constituição e Justiça, ao fazer o desmembramento, passou a tramitar o PLC 38. Então, qual é a eficácia desse processo que o governo está tentando impor aqui na Assembleia de votar um projeto sem votar o outro? O governo não tem voto para adesão ao regime de recuperação fiscal, porque de uma casa legislativa, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, porque ninguém acho que vai querer encaminhar depois, além de nós, Bloco Democracia e Luta. Então, eu mesmo respondo. De uma casa de 77 parlamentares, a adesão ao regime de recuperação fiscal foi aprovada por 33. Mas o projeto de lei complementar é parte do requisito para adesão ao regime de recuperação fiscal. Eu acabei de ler a legislação e a pesquisa, até onde eu consegui fazê-la, não demonstrou que o Congresso Nacional alterou a Lei Complementar 158. Então, assim, qual que é o limite, sabe? Com todo respeito, eu quero que todo mundo entenda que eu estou com muito respeito a todo o processo, mas qual que é o limite de um grande teatro que a gente está fazendo sobre adesão a um regime que não vai cumprir os requisitos? Os requisitos não estão cumpridos. Eu estou terminando de ler a petição da Advocacia Geral da União. E, ao final da petição da Advocacia Geral da União, tem uma nota técnica de 2024, demonstrando que Minas Gerais não cumpriu os requisitos para homologar a adesão ao regime de recuperação fiscal. Eu estou com as... Não que eu esteja defendendo a adesão,
Mas, assim, como é que as informações técnicas, elas são completamente abandonadas nesse jogo político que nós estamos aqui? Eu estou com todas as notas técnicas, vocês se lembram que foi do final do ano passado, porque cada nota técnica falava de uma situação tributária, jurídica, etc., e se estavam preenchidos os requisitos ou não. Na sua maioria não estavam. E agora, essa semana, numa nova nota técnica, está reforçado que o Estado não cumpriu os requisitos. Vamos traduzir esse processo? O governo Zema quer adesão ao regime de recuperação fiscal, não pelos requisitos determinados pela legislação, mas pelas possibilidades que está lhe dando. Porque se a gente tem faz uma retrospectiva, o governo Zema está usando a discussão do regime de recuperação fiscal para ficar sem pagar a dívida. Então, ele está num lugar fácil e está num lugar comum, de sucessivas prorrogações, de querer aqui passar esse projeto, mas não tem voto para passar, e vai prorrogando, e não paga a dívida, e a dívida só aumenta, e num processo que Minas não está nos trilhos. Então, eu estou tentando entender qual que é a dinâmica técnica, jurídica, que está levando a Assembleia Legislativa a dar sequência a esse tipo de votação. Gente, o governo Zema perdeu ontem no plenário. Ninguém entendeu isso até agora. Para o regime de recuperação fiscal ser aprovado pela Assembleia Legislativa, era necessário ter votado o PLC 38. O governo Zema não teve 39 votos no plenário, ele teve 33. O que a gente está fazendo aqui nessa comissão? Aí depois vai ser outra guerra jurídica, porque vocês vão argumentar que não, é o arcabouço fiscal votado no Congresso, já alterou isso, alterou a Lei Complementar 159? Aí vai ser outra briga jurídica, e aí sucessivas prorrogações, e aí sem pagar a dívida. Nós acabamos de votar uma LDO que contradiz o regime de recuperação fiscal, porque para fazer os benefícios aos seus, aí não tem lei de responsabilidade fiscal. Qual foi o projeto que nós votamos, que passou por essa comissão? O ano passado, aumentando benefícios para a locadora. Como é que um Estado que quer aderir ao regime de recuperação fiscal aumenta benefício para a locadora, que já tem benefício? A gente aumentou de forma estrondosa e de forma vergonhosa benefícios para locadoras. A Assembleia votou semana passada uma lei de diretrizes orçamentária assumindo, enviada pelo governo, 25% de renúncia de ICMS. É a maior redução, é a maior renúncia de ICMS que nós estamos aprovando. Que recuperação fiscal é essa? Eu mesmo respondo, porque ninguém vai me responder. Reajuste de servidor. Que durante toda a recuperação fiscal estão previstas somente 2 revisões, que nem recompõem a inflação. Então, são 9 anos sem revisão geral. São 9 anos sem investir na UENG e na Unimontes. São 9 anos sem fazer nenhuma revisão ou atualização de carreira. E é um processo que o governo quer vender as estatais, porque esse é talvez uma das grandes entregas que ele está devendo a quem o apoia, porque uma grande entrega ele fez ano passado, quando aumentou os benefícios para as grandes locadoras de carro. Então, essa discussão não é nem sobre regime de recuperação fiscal. É sobre um modelo de Estado que vai se adequando de acordo das necessidades de uma elite, de um pequeno grupo que está lá no poder. E eu me espanto como que, na hora, a gente faz debate político aqui, não serve. A gente faz debate técnico aqui, também não serve. Porque debate nenhum a gente consegue convencer ninguém aqui, porque não cumpre requisitos. Não se esforçou. Está aqui na petição, eu vou usar daqui a pouco, porque o meu tempo está acabando. Mas os próprios ministros do STF têm dito isso, olha, reiteradamente, têm utilizado as prorrogações para ficar isento de pagamento da dívida. A dívida vai aumentando, o governo vai dizendo que Minas está nos trilhos, vai forçando uma votação de derrota. O governo não tem voto para aprovar regime de recuperação fiscal aqui na casa, mas vai fazendo, acho que é um grande teatro, porque aí a gente daqui a pouco vai votar, assim que esses nossos requerimentos de obstrução acabarem, vai ficar pronto para o plenário, amanhã começa a chamar plenário, porque precisa vencer 6 convocações de plenário, vota um PL, não vota o PLC, e vai começar a argumentar que a Lei Complementar 159 ela caiu sozinha em Brasília.
ninguém precisou alterar, ela caiu sozinha, agora a gente não precisa desse requisito. Mas, tecnicamente, nesse momento, o governo não preenche os requisitos para homologar o regime de recuperação fiscal, mas faz a Assembleia cumprir esse papel vergonhoso de abrir mão da autonomia do Estado para um conselho, para uma comissão, para um grupo pequeno, enquanto sacrifica a população mineira.